Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu acredito que você saiba que hoje é o dia da prevenção ao suicídio. Mas eu não quero falar disso. Eu quero falar, na verdade, sobre saúde mental. Eu quero falar sobre aquelas coisas, sabe, que penetram na nossa alma, que nos machucam e que a gente muitas vezes não liga. Sabe que quando eu estava fazendo o curso de formação do coach emocional, houve um dia que o Master Coach virou pra gente e perguntou assim: escuta, quando você quebra um braço, ou quando você quebra uma perna, ou quando você se machuca profundamente, você deixa de ir ao hospital? Você ignora o fato? E aí foi unânime: claro que não, claro que não, claro que não. Todos nós corremos pro médico, vamos resolver. Ele falou assim: não, porque quando a gente quebra o coração, né, que é uma metáfora, porque quando o nosso emocional é machucado, a gente simplesmente finge que nada acontece. E aí a gente pega e vai viver a vida, como se nada acontecesse. Só que isso não é verdade. E é bem interessante esse fato, porque ontem eu estava numa das sessões de coach emocional, né, com um dos meus coaches, e eu fiz exatamente essa pergunta para ele. Eu falei: como é que fica o seu emocional quando algo desta plenitude ou desse tamanho acontece? E aí ele falou assim para mim: eu me recupero rápido. Eu fico muito nervoso, muito bravo, muito triste, né? Eu resolvo ali, 2, 3 horas depois tá tudo bem, como se nada acontecesse. E aí eu lembro que eu virei para ele e falei assim: mas as coisas não funcionam assim. O nosso emocional não é tão prático quanto a nossa pele, que quando tem só uma fissurinha a gente põe um band-aid e resolve. Eu falei para ele: não funciona assim. Nós temos 3 níveis de trauma. É o trauma no pensamento, então a gente chama de trauma leve. São os traumas que a gente, né, que assim, que é no nível do pensamento, que é aquilo que eu penso que fica me atormentando, 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 que geralmente vai virar depois uma algo que vai ficar marcado na minha alma, mas não vai ser tão profundo. E aí a gente tem o que a gente chama de crenças médias, né, ou traumas médios, que é aqueles traumas que machucam, mas que eu dou conta de viver. E tem depois os traumas nucleares, que são aqueles que você carrega a vida toda, que você tem lembranças, que muitas vezes até a gente não tem lembrança. Porque como eu já expliquei pra vocês, nós temos uma glândula no nosso cérebro, que eu nunca lembro o nome dela, mas vamos lá, uma hora dessa eu decoro. A gente tem uma glândula no nosso cérebro que ela suprime a memória, ela tira a imagem do nosso banco de memória, mas ela não dá conta de tirar as respostas emocionais. Então lembra que eu falei lá no Jornada das Emoções, que eu sempre respondo em cima do meu emocional? Então o que acontece? Essas coisas que vão sendo guardadas, né, dentro, eu vou chamar de alma, mas dentro do meu processo emocional, vou, sei lá, alma, coração, não sei o nome que você quer que eu dê, né, mas enfim, não importa, que vão sendo armazenadas dentro de mim, acho que essa é a melhor colocação, né, vão sendo armazenadas dentro de mim, elas sempre me levam a responder de acordo com elas. Porque lembra que eu falei também que todo resultado é uma resposta emocional? Eu até vou pro racional. Então, quando acontece alguma coisa, eu vou responder no emocional. Só que eu tenho um banco de memórias. E tudo que eu sou, eu tenho um sistema que é conjunto. Não dá para ser só racional e não emocional. Ou só emocional e não racional. Não funciona assim. Nosso cérebro não foi criado dessa vez. Só que todas as vezes que eu tenho que dar uma resposta, principalmente se ela for imediata, quem se levanta primeiro é o meu cérebro emocional. Porque é assim que nós somos construídos neurologicamente. Então, assim, toda resposta que eu dou, todo resultado que eu alcanço, ele parte, grande parte, do meu emocional. Então, se eu tenho traumas no nível leve, pensamentos, no nível médio, que são sofismas, né, que são os traumas leves. Ou se eu tenho traumas nucleares, que são aquelas coisas que me acompanham, né, geralmente são rupturas muito fortes, são separações, são coisas que me marcaram de uma forma muito forte e que mexe na minha personalidade, isso fica em mim. E aí, pensando nisso, sempre que eu vou dar uma resposta, eu vou buscar informações dentro de mim, dentro das minhas reações, dentro das minhas emoções, dentro das minhas feridas, dentro dos traumas, é muito sério a forma como eu me sinto. Nem sempre é o estado real do que está acontecendo nesse momento. Até porque a gente viu que as nossas emoções podem ser manipuladas. A gente pode deixar o medo ficar enorme se eu alimentá-lo. Eu posso deixar a alegria ficar enorme se eu alimentá-la, porque tudo isso, todas as emoções são impulsos, mas os sentimentos e os estados emocionais, eles são construídos de acordo com aquilo que vivemos.
E aí, falando um pouco sobre saúde mental, se eu não me preocupar com aquilo que está dentro de mim, se eu não começar a fazer um inventário disso, se eu não começar a olhar para isso com mais calma, há uma grande probabilidade de eu adoecer. Fisicamente, sim, mas principalmente psicologicamente e emocionalmente. Por quê? Porque as minhas respostas são emocionais, né? Vocês sabem que eu participo do grupo de terapia aos sábados de manhã e a gente está falando disso esse mês, né? Especificamente esse mês de saúde mental. E nós trouxemos a semana passada as verdades que nos bloqueiam. Porque nós temos verdades absolutas e muitas das verdades absolutas partem do pressuposto que a gente não é emocional. Como se isso fosse possível. Então são coisas, são respostas que eu tenho, são verdades absolutas, foram construídas no meu viver, né, na minha caminhada de vida, e aí, quanto mais tempo de vida eu tenho, mais construções absolutas eu tenho. E elas são verdades para mim, não quer dizer que elas sejam verdades universais ou que elas sejam verdades, mas para mim elas são plenas verdades. Então toda decisão que eu tomo baseado nelas. E a gente viu sábado passado, se você quiser dar uma olhada, tá gravado lá no Terapia Grupo, se você dá uma olhada no que a gente discutiu, porque assim, a gente falou exatamente sobre isso, sobre aquilo que são regras internas, né? E eu tenho trabalhado muito isso dentro dos processos de coaching nos treinamentos. Quais são as suas regras internas? Quais são as verdades que você recebeu como herança da tua casa que ainda te permeiam? Por exemplo, tem uma verdade absoluta que rege aqui o Brasil, é que homem não chora. E qual o problema de homem chorar? Qual é o problema de você ter uma descarga de adrenalina? Porque é isso que faz, né? O choro, ele é endorfina. Ele traz paz para nós, ele gera, ele mexe com os nossos hormônios, que a endorfina é um dos hormônios da felicidade, ele nos acalma. Qual o problema de chorar? Qual o problema de um homem colocar para fora aquilo que sente? Essa é outra falácia que a gente tem, né? Que diz que quem conta o que sente é fraco, que pedir ajuda é fraco. A gente precisa quebrar isso. São mentiras absolutas de uma sociedade que fica tão preocupada com os extremos, né? Da supervalorização dos resultados, que esquece que resultado é resposta de quem eu sou. Você quer ter uma auto performance? Seja alguém curado. Você quer ter resultados que valham a pena? E na verdade, assim, ó, o que são resultados que valem a pena? Define isso pra você. Define sucesso pra você. Porque o que a gente tem de resposta de sucesso é algo que pressiona as pessoas a serem todas iguais, todas padrões. Nós não somos padrões, por isso que a gente tem digital diferente. A gente tem o formato da língua diferente. Nós temos a íris é diferente. Cada ser humano tem uma, porque cada ser humano é especial naquilo que é. Cada ser humano é uma pedra preciosa que precisa ser lapidada. E a lapidação são as coisas que a gente vai sofrendo durante a vida, são as frustrações, são as decepções, são muitas vezes os baques que nós tomamos, que eu posso lidar com isso de um jeito saudável. E sim, eu preciso de um tempo para me recuperar disso, mas eu não posso viver nisso. E aí eu quero te fazer uma pergunta hoje. Quantas coisas, né? Quantas situações lá da primeira infância, lá da parte gestacional, você ainda carrega até hoje? Aonde que você está parado na tua vida? Que resultado de vida que você ainda não conseguiu? Porque esse resultado de vida que você não conseguiu está falando de um trauma que você tem. E isso vai trazendo frustrações, às vezes, no nível. E vamos deixar claro, frustração é o que eu sinto com relação a mim, aos projetos, às metas, aquilo que eu desenhei. Nós temos pessoas que são tão obsessivas no processo de construção de planejamento, e planejar é perfeito. Só que assim, ó, a administração me fala que eu tenho que rodar PDCA, que eu planejo, eu coloco para executar, eu verifico e se necessário for, eu reavalio. Planejamento não é para ser engessado, planejamento é para ser revisto a cada fase. É para isso que o planejamento serve, para me dar um norte. Eu tenho um objetivo, eu tenho um norte, e em cima desse norte eu construo metas que precisam ser alcançáveis. Às vezes a gente coloca um objetivo que eu até vou alcançar, mas eu não vou alcançar a pequeno prazo, né? A curto prazo de 1 a 3 anos, eu vou alcançar às vezes a 10, a 20 anos, é a médio ou a longo prazo. E eu preciso reavaliar isso, porque assim, ó, porque eu sou um ser em construção. Eu gosto muito dessa palavra de reconstrução, né? Porque a gente foi construído, se a gente pensar que 80, 70, 80% da nossa personalidade a gente constrói até os 6, 7 anos, eu fui construído em cima de verdades absolutas e de coisas que eu realmente não sei, que eu não tenho domínio, que eu não conheço. E aí, o que eu preciso fazer na minha fase adulta? Aquilo que Moreno chama de corresponsabilidade, eu preciso puxar pra mim. Tá bom.
O que aconteceu, aconteceu. O que, que eu faço com isso agora? O que, que eu pego? Né? Eu pego esse objeto aqui que é a minha vida, que sou eu, que são minhas verdades absolutas que me travam, que são crenças nucleares que eu tenho por separações, por perdas, por dores, por frustrações, por decepções. Faço o que com isso? E nós temos uma capacidade que eu acho fenomenal, chamada resiliência. A resiliência, para mim, né, para mim, Fátima Santarém, é uma das coisas mais tremendas que a gente tem, que é a capacidade de pegar a dor, de transformar essa dor em energia e fazer dela as pedras que eu monto meu altar, né, o lugar que eu construo a minha vitória. Eu tenho capacidade de fazer isso. Só que eu preciso ser corajoso. Eu converso com muitas pessoas que falam assim pra mim, eu não quero mexer com isso. Então vai viver assim a vida inteira. Você gosta da sua vida? Porque assim, se todo resultado é uma resposta emocional e eu não tô gostando do que eu tô vendo, eu preciso reavaliar. Isso é saúde mental. Sabe o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a gente pegar o nosso racional junto com o nosso emocional e dar uma direção. Lembra que eu falei da metáfora do elefante com o menino? Que o elefante é a emoção, é a força, é o que vai pra cima com tudo, mas não tem governo? Não tem direção, não tem foco, destrói tudo. Eu preciso do garoto em cima, que é a estratégia, que é o pensamento lógico, que é o raciocínio, que é o controle. Os dois unidos e em equilíbrio, eu consigo ter uma saúde mental boa. E aí eu consigo fazer com que eu seja feliz. Porque lembra, a felicidade é uma escolha. Ser feliz é uma escolha. Alegria é uma emoção. Que eu também estimulo, como fizemos no treinamento da Jornada das Emoções. Eu também estimulo a emoção, a alegria. Assim como o amor, eu estimulo. E o amor é aquilo que junta tudo. Sabe uma coisa muito importante pra gente ter saúde emocional? É falar das nossas dores. Tem gente que, quando você fala de uma terapia ou algo assim, as pessoas ficam desesperadas, mas terapia nada mais é do que tirar pra fora o que tá doendo. Às vezes, gente, só de falar, só de pôr pra fora, eu já me acalmo. Porque quando eu trago pra fora, eu tenho um coach que eu gosto muito, eu falo pra ele assim, coloca isso no papel. Ele fala assim, eu não quero, porque se eu pôr no papel eu vou ter que olhar, porque daí é de verdade. Concretiza. Quando eu faço listas, quando eu ponho no papel, concretiza um pensamento. E muitas vezes aquilo que me bloqueia começa a ficar claro. Como é que as coisas começam a ficar claro para nossa saúde emocional? Quando eu começo a olhar aquilo que me bloqueia. Vai doer? É muito provável que sim. Mas pensa assim, tá doendo a vida inteira. Tá doendo não conquistar, tá doendo não ter, tá doendo ser triste, tá doendo não ver propósito na vida, tá doendo não se enxergar como alguém que tem valor. E você tem muito valor. Você é único. Há coisas que só você pode fazer do jeito que você faz. E por isso você é único. E é muito importante que você faça o que você tem que fazer, para que haja uma harmonia no contexto. Somos milhões de pessoas, mas cada uma é diferente. Cada uma tem um jeito de ser. Nós não somos iguais. Graças a Deus não somos robôs. Né? Não somos construídos para agir da mesma forma. Todos temos um cérebro emocional, todos temos um cérebro racional, mas nós temos histórias. E essa é outra coisa que eu quero conversar com você. As histórias que nós construímos na nossa mente. E muitas vezes elas são tão facciosas, né, tão mentirosas, tão falsas, mas eu acredito há tanto tempo que ela virou uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta, muitas vezes, eu não consigo fazer com que ela aconteça. Por quê? Simplesmente porque eu não sou aquela pessoa. Aquela história de princesa, né, que muitas vezes a gente constrói, não é pra mim. Eu sou um outro tipo de pessoa, eu tenho uma outra personalidade. E muitas vezes nós também pegamos essas histórias quando perdemos pessoas e falamos que nunca mais vamos conseguir reconstruir. Isto não é verdade. Você tem uma capacidade fenomenal de se levantar. Tem algo em você que é poderoso. Eu gosto muito da Bíblia, né? E a Bíblia fala lá em Provérbios 27 que assim como o homem se vê na sua alma, assim ele o é. A construção de história que você fez de você é aquilo que você mostra. É aquilo que você mostra, é a forma como você se comporta, é o jeito como você vive a vida. E muitas vezes eu converso com muita gente insatisfeita. E aí quando eu começo a investigar, começo a perguntar, né? Começo a lidar com traumas, com crenças, com pensamentos, com aquilo que bloqueia, a gente chega à conclusão, e eu não chego sozinho, porque quem chega à conclusão é ele, o meu papel é de apoio, o meu papel é de caminho junto, é de dar a mão e falar, vem, mas as respostas estão em você. Ele chega à conclusão disso, que ele construiu uma história que não tem nada a ver com ele. Por quê? Porque quando a história foi construída, ele era muito pequeno, tinha sonhos.
que eram sonhos de menino. Mas como homem, como mulher, como adultos, como responsáveis, como corresponsáveis, aquilo não cabe mais. E tudo isso, se não for olhado, se não for olhado de forma delicada, se eu não tiver respeito por quem eu sou, se eu não impor os limites daquilo que eu suporto e daquilo que é saudável para mim, com relação ao outro, com relação a tudo, eu fico me sentindo muito sem propósito, muito sem vontade de vida, muito sem por que estar aqui. E é isso que a gente tem que combater. Porque assim, se você tá aqui, tem um motivo. Se tem um motivo, é porque vale a pena. E tem que valer a pena. Como eu disse, tem coisas que você faz que só você faz do jeito que faz. Tem abraços que só você pode dar. Tem sorrisos que só você tem. Tem jeito de olhar para a vida, tem filtros para olhar a vida e para contaminar outras pessoas de alegria e de felicidade que só você pode. Tem conclusões que só você chega. Tem abraços que só você dá. Então, olha para a tua vida. Traz para você se você está gostando do resultado. Se você não gosta do resultado, muda a equação. Todo resultado é uma resposta emocional. Então, a pergunta é: se eu não estou gostando do resultado, quais são os produtos dessa equação que precisam ser mudados? Porque nós somos extremamente tradicionalistas. Eu tenho percebido isso. A gente geralmente vai no mesmo lugar há muito tempo. A gente come geralmente as mesmas comidas. Nós sentamos nos mesmos lugares. Nós assistimos os mesmos tipos de filme. A gente muitas vezes não se dá o direito de ter coisas novas, porque a gente tem medo. E o medo nós já vimos que é uma coisa que nos paralisa. Nós vimos na dinâmica lá na jornada das emoções. A gente viu aquilo. Então assim, ó, de novo, hoje é um dia de você pensar na sua saúde emocional, porque você é único, porque você é perfeito, porque você vale a pena. Você é um amigo que as pessoas precisam. E isto é outra coisa que eu quero falar para você. Ter amigos é muito importante. Precisamos ter pessoas que confiamos. E geralmente quem desconfia de tudo e de todos tem uma ferida emocional muito dolorida chamada rejeição. E assim, ó, a rejeição ela acontece com todos. Todos nós temos algum nível de rejeição, mas o nível de achar que ser solitário é melhor precisa ser tratado. Nós precisamos um do outro, juntos somos muito mais fortes. Se você tentar quebrar um palito sozinho, você quebra fácil. Junta 10 e tenta quebrar. Então nós precisamos um dos outros. Quando nós conversamos com amigos, nós tiramos a dor do coração. E o olhar do outro, às vezes nem é tão curado assim, mas o olhar do outro me faz refletir. E a reflexão me leva àquilo que a gente chama de rematrizar. Tem uma técnica dentro do processo emocional que eu gosto muito. E ela chama reenquadramento. Então, muitas vezes eu tô dentro de uma situação e eu só tô olhando o problema. Tô olhando aqui, ó, só tô olhando o problema. Quando eu tô olhando no problema, eu vivo o problema, eu durmo o problema, eu como o problema. Se eu levantar só um pouquinho o meu enquadramento, eu vou enxergar numa outra coisa. Quando eu levanto e saio do enquadramento e problema, eu descubro solução. Todo problema tem uma solução. A forma que eu estou olhando para ele, o jeito que eu estou olhando para ele, o trauma pelo qual eu estou olhando para ele é que está errado. E nisso eu preciso buscar. Então eu quero te convidar. Faz um reenquadramento de visão. Se você está olhando para baixo, começa a olhar para cima, que é de onde vem o teu socorro. E eu tenho certeza que você vai se sentir melhor. Você vai permitir que os seus neurônios gerem os hormônios da felicidade, que é a oxitocina, que é a adrenalina, que são vários hormônios, né, de felicidade. A serotonina, eu não lembro, a endorfina, são 4, e a oxitocina. Então, e isso são coisas fáceis, fazendo exercício, abraçando, comendo chocolate, conversando, dançando, são coisas pequenas que movimentam a nossa visão, nos tiram do lugar. Os chineses acreditam que quando a gente caminha, a gente movimenta a energia do nosso corpo. E muitas vezes o ficar parado nos leva a adoecer. Então faz isso. Sai do lugar do problema. Olha para as coisas sobre um outro ângulo. Se movimenta. Mexe com a energia. Você tem uma farmácia da felicidade dentro de você. Usa ela. A vida vale a pena. E você vale a pena. Beijos. Um ótimo final de semana para vocês. Tchau.